cúpula do Podemos sobre uma possível candidatura presidencial estão avançadas e ele deve se filiar ao partido em novembro. De acordo com o site Poder 360, o ex-juiz da Lava Jato pode romper amigavelmente no próximo dia 31 o contrato de trabalho com a consultoria norte-americana Álvares e Marçal. Até lá, Sérgio Moro não pretende tornar pública a eventual decisão sobre concorrer às eleições. O martelo será batido em novembro, após uma conversa com a família. Segundo o jornal o Globo, um interlocutor de Moro pediu ao empresário que organize jantares com o alto PIB do país para realizar um encontro com o ex-juiz. Pois é, o Sérgio Moro está se movimentando e como ele veio aqui para o Brasil, passou por Curitiba, São Paulo, Brasília, ele despertou todo um temor aí nas bandas lulistas e bolsonaristas. Obviamente eles não manifestam esse temor abertamente, no sentido de reconhecê-lo e confessá-lo em público, mas as atitudes são correspondentes. Eles passam recibo de que sentiram. Afetam, às vezes, aquela despreocupação e botam as suas claques para atacar mais diretamente. Agora, é óbvio que temem em privado. Qual é o principal temor? É que a eleição de 2022 seja colocada em outros termos que não aqueles de interesses do Lula e do Bolsonaro. O que eu defendo, Felipe, defendo há muito tempo, independentemente de quadro eleitoral, independentemente de quais são os candidatos, etc. Que eu já escrevi um monte de artigos, talvez um dos principais seja a Reforma Moral, está disponível na internet para quem quiser procurar, mas vários outros, em tweets, etc. Que é o seguinte: se o sujeito não tem senso moral, se o sujeito é aquele sujeito escorregadio, disposto a fazer vista grossa para sujeira, disposto a atravessar aquelas arestas institucionais para blindar os seus camaradas, seus filhos e tal, se o sujeito vive dos privilégios, da mordomia, da mamata, etc., essa pessoa não está preocupada, em primeiro lugar, com o povo brasileiro, nem vai estar. É uma pessoa que quer ter mais privilégios, quer ter mais poder, por outros fatores. Ela vende que fez isso, que fez aquilo, mas nunca isso resulta numa melhoria de vida para a população. Porque se elas não tiverem, na sua própria natureza, essa moralidade, essa honestidade, essa solidariedade, esse altruísmo, todo o resto é conversa fiada. Então essa relação entre o combate à corrupção e aquilo que mais interessa ao cidadão brasileiro, principalmente de baixa renda, quer ter comida na mesa, quer ter um emprego. Então essa relação, ela existe, ela precisa ser colocada. Cabe aí a qualquer político que seja colocar as questões nesses termos. Da honestidade contra a desonestidade. Claro que com um plano, com um projeto de país. Claro que precisa ter uma pauta econômica. É claro que precisa ter um grande desempenho ao longo de meses numa disputa eleitoral. Mas, repito, Lula e Bolsonaro, lulistas e bolsonaristas, eles temem que o debate eleitoral seja colocado nesses termos, por quem quer que seja. Temem que a percepção do eleitorado é de que haja um candidato que sempre defendeu o combate à ladruagem e que ele esteja de um lado, enquanto se percebe sobre outras candidaturas ali o envolvimento com a ladruagem estatal de um lado, o envolvimento com a ladruagem em gabinete do outro. Eles ficam preocupados com isso. E aí cada um vai tentando alimentar aquele público mais fiel. Então Sérgio Moro, ele tem um currículo, ele tem uma história, ele tem uma série de decisões em momentos sensíveis que fazem com que ele possa ter esse discurso. Cada um vai avaliar, cada um vai fazer o seu juízo. Mas o fato de ele conseguir fazer isso, porque afinal prendeu os quadrilheiros do Petrolão e se recusou a compactuar com a interferência bolsonarista na Polícia Federal para blindar a família, ele consegue emplacar esse discurso se ele tiver essa habilidade, que ninguém sabe se tem. Na verdade, até aqui nunca mostrou ser um político de palanque.
Passou ali um ano e pouco, nem me lembro quanto tempo mais foi 2019, acho que saiu em 2020, né? Do governo Bolsonaro, como ministro, mas antes estava 22 anos na magistratura. Então agora, ele veio, fez os contatos, disse, enfim, que se fosse se candidatar seria pelo Podemos, já tinha esses contatos aí mais antigos, tem gente da terra dele, tem gente da qual ele se aproximou quando esteve no governo, e vai voltar agora para conversar com a família para ver se eles estão dispostos aí a viver essa vida infernal que é de um candidato num jogo político tão sujo quanto é o brasileiro. Agora, o Sérgio Moro está muito próximo do Luiz Henrique Mandetta e do Eduardo Leite, e chegou a ter conversas com o João Dória. Que o João Dória, as pessoas têm sempre a impressão de que ele tem um projeto pessoal, de que ele talvez não abrisse mão de uma candidatura em prol de outras, embora nas últimas semanas tenha feito um movimento nesse sentido, com aquela declaração de que faria isso. Agora, o que vem à tona é que o Sérgio Moro, o Mandetta e o Eduardo Leite fariam isso. Quer dizer, vendo ali até abril do ano que vem, até o segundo trimestre de 2022, quem tem mais chances, quer dizer, quem o próprio eleitorado coloca com uma pontuação mais alta, eles três estariam juntos e o cabeça de chapa seria aquele que tivesse lá no segundo trimestre de 2022 essa pontuação mais alta, que é uma estratégia dentro de um xadrez bastante complicado. E um xadrez no qual o Lula começou a encontrar alguns obstáculos. Ele está numa situação folgada. Aqui não se nega a realidade, tem todas as pesquisas ali, mostra o Lula em primeiro lugar, mas agora o Ciro Gomes passou a fazer uma crítica mais incisiva ao petismo. E é disso que a gente vai falar agora ou depois da janela, Fábio França? Vamos agora, temos mais uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. A ex-presidente Dilma Rousseff afirma que o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, está mergulhando no fundo do poço, palavras dela, ao tentar reagir à baixa aprovação popular. A petista rebateu uma acusação feita pelo ex-governador do Ceará. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Ciro Gomes disse estar seguro que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma. A prova disso, segundo ele, é que o ex-presidente está hoje no mesmo lado que os MDBistas Renan Calheiros e Eunício Oliveira, que lideraram o processo no Senado em 2016. Agora há pouco, pelo Twitter, Ciro Gomes partiu de novo para o ataque, dessa vez para responder a Dilma Rousseff. Ele escreveu, abre aspas, "Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma." Fecha aspas, palavras de Ciro Gomes. Pois Ciro Gomes está aí passando por esse processo de rebranding, como eu falei na abertura, seus ajustes de posicionamento dentro de um embate com o petismo. Ele queria ter tido, em 2018, o apoio do Lula, e portanto do PT, porque quem manda no PT é o Lula, mas ele não conseguiu. O Lula queria apoiar o Fernando Haddad, contando com o Haddad para conseguir a sua libertação quando estivesse no poder. Felizmente para o Lula, quem assumiu o poder foi o Bolsonaro, e entre a eleição e a posse veio à tona o escândalo das rachadinhas nos gabinetes bolsonaristas, e Jair Bolsonaro, com a caneta na mão, fez o contrário do que prometeu em campanha, ajudando a sabotar o combate à corrupção e, mais recentemente, à improbidade administrativa, o que ajudou o Lula, no sentido de que ele não levantou qualquer resistência a todas as atitudes da Frente Ampla pela Impunidade, que, obviamente, conjugaram também parlamentares do Congresso Nacional e ministros do STF. Um dos pontos ilustrativos foi quando Bolsonaro mandou apagar da conta dele do Twitter uma defesa da prisão em segunda instância, quando o tema começou a ser julgado no plenário do STF e acabou sendo derrubado, que levou à soltura do Lula. Então, Jair Bolsonaro eleito com aquele negócio, não, tem que prender bandido e tal, estava apagando ali a defesa da prisão, porque a qualquer momento poderia ser o filho 01 dele, o Flávio Bolsonaro, denunciado por peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, que poderia ir em cana se fosse condenado em segunda instância. Mas tudo se adia no Brasil, né? Se conversa com o ministro, adia o julgamento do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro e tal. Enquanto adia, deixa o Flávio lá pendurado, vai soltando Lula, vai arquivando os casos do Aécio. Esse é o país da impunidade. Aqui não é a justiça americana. Aqui é o país do acordão, aqui é o país do escambo, aqui é o país da articulação de bastidor, dos telefonemas sem testemunhas,
entre membros de poderes diferentes. Esse é o Brasil. Então o Ciro Gomes agora, voltando aqui ao ponto, está apontando que o próprio Jair Bolsonaro é resultado da irresponsabilidade criminosa do Lula, da gestão e tal. Agora me fugiram aqui as palavras que ele colocou, mas era exatamente esse o ponto, no que ele tem razão. Aí ele fala umas outras coisas, usa umas palavras, ele às vezes até parece que se contradiz. Esse é o Ciro Gomes, aquela coisa toda meio embolada, né? Começa a usar neoliberal, né? Que nem os militantes de esquerda. Acusa o Lula de estar incorrendo no neoliberalismo. Mas, enfim, o ponto importante é que ele atribui ao Lula a ascensão do Jair Bolsonaro, que é uma coisa perfeitamente lógica. Quer dizer, você ouve essa roubalheira durante o escândalo do Petrolão, durante os governos do PT. Houve o mensalão, que estourou em 2005, a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo de fora para dentro. Hoje o mensalão está internalizado. Eles não precisam mais do dinheiro de fora para dentro. Podem até ter por ganância, mas eles conseguiram brechas ali no orçamento secreto para ter o dinheiro já pedindo para os ministérios e tal, em troca do apoio político ao presidente. E aí mandam, às vezes, para fora do próprio reduto eleitoral, com sobrepreço, isso que a gente estava comentando aqui na semana passada. Mas começou lá atrás, com o lulismo, o apoio à ditadura, tudo isso formou um combo e um desgaste tremendo, que obviamente o governo Dilma turbinou, que fez Jair Bolsonaro, com aquela sua retórica mais agressiva, mais incisiva naquela época, por que não? Agora, falsa, né? Porque não falsa naquilo que estava sendo denunciado da sujeira petista, mas falsa em relação às atitudes de Jair Bolsonaro, que não eram correspondentes àquela retórica. Então, aquelas causas que o elegeram, aquelas bandeiras, elas continuam sem representantes, sem quem as impunha em Brasília, sem quem leve adiante aquilo que foi prometido e que resultou em estelionatos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Então, Ciro Gomes, quando ele fala isso, e é curioso, né, os petistas eles tentam atribuir a responsabilidade pela ascensão do Jair Bolsonaro a todos aqueles que apontaram a sujeira petista. Da mesma forma que os bolsonaristas hoje, eles atribuem a ascensão do Lula não à distopia brasileira durante o governo Bolsonaro, não ao negacionismo, à instrumentalização de órgãos de Estado para blindar a família, não. Eles atribuem àqueles que apontam a sujeira do bolsonarismo. Então eles são muito parecidos nesse sentido, nenhum assume a responsabilidade que faz crescer o outro. Só que os dois agora, a gente já tem aí um senso de realidade sobre os governos deles. O que precisa é haver uma liderança capaz de apontar isso para a população, resgatando algumas bandeiras legítimas que não tiveram a sua correspondência prática. O Ciro Gomes começa a tentar ocupar esse espaço, sabendo até que Sérgio Moro está se movimentando e pode vir a ocupar esse espaço. Então ele está começando a fazer esse movimento, se afastando do PT, que não quis apoiá-lo em 2018. É claro que tem aí um elemento de oportunismo. Ele podia ter se manifestado a favor do impeachment pelas fraudes fiscais da Dilma, não só quando ela resolve atacá-lo de uma maneira mais direta. Ele está atrasado nessa história. Ele foi lá pedir o apoio no passado do petismo, apesar de toda a sujeira da qual já se sabia. Mas agora que ele não teve o apoio, ele começa a criticar. Faz o certo, mas faz de uma maneira muito atrasada.